E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje estamos aqui no 13ª lição, na última lição do trimestre, mas antes da gente começar a falar dela, aí, ó, a lição que eles colocou aqui sobre Hebreus, mas antes da gente começar a falar sobre a lição, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Ellen. Ellen, seja muito bem-vinda. Espero que você se sinta à vontade aqui Obrigada. conosco, que você também compartilhe suas ideias, que gosta de estar aqui nesse momento também, né? Obrigada, é um prazer estar aqui É... com vocês. Ah, aí... A lição dessa semana é a lição 13, é a última lição de Hebreus, e fala sobre o último capítulo de Hebreus também, e tem tudo a ver com o título que é o amor fraternal. São os últimos recados de Paulo, assim, digamos, na carta aos Hebreus, né? Depois dele falar sobre o sacerdócio de Cristo, falar sobre todas essas características, pegar alguns exemplos da nosso relacionamento, de como que onde nós estamos nessa história. Agora ele deixa uma mensagenzinha final. E como eu sempre, nossa, não tem como, Liz, eu sempre lembro de você, porque eu penso em fazer a introdução, gente, mas aí eu lembro que eu não posso dar spoiler das respostas, só fazer as perguntas. Então, vamos começar fazendo a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: por que tentar fazer algo que acrescente alguma coisa ao sacrifício de Cristo é contrário ao Evangelho e à graça? Bom, Maia, eu acredito que isso seja contrário, porque a graça e o evangelho são simplesmente o fato da gente aceitar tudo que Cristo fez. E quando a gente pensa que o livro mesmo de Hebreus trouxe isso pra gente, Cristo é o centro de todas as coisas, ele é o sacrifício perfeito. Então, a partir do momento que a gente acha que a gente pode fazer algo, algo de errado não está certo. Porque não é sobre o que eu faço, mas sim sobre o que Cristo fez e faz tudo, né? Sim, eu acredito também que, além disso que ela falou, né, que a Elisa falou, que o sacrifício de Jesus, o evangelho de Jesus, ele é suficiente por ele mesmo. A gente não precisa fazer nada. É simplesmente aceitar o que já foi feito. Simplesmente aceitar a graça de Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar quem ele é e a palavra dele. Mas a gente fazer alguma coisa é tentar se colocar mais do que já foi feito, né? Mais do que a palavra, mais do que o evangelho, mais do que o sacrifício. Então, é o suficiente, o evangelho é o suficiente. A gente só precisa aceitar, crer, e é isso. Eu acho que também, a partir do momento que a gente tem a concepção que a gente pode fazer algo para acrescentar em qualquer esfera, é uma forma também de baratear ou de não tornar tão ou significativo o que Jesus fez, né? Então, a partir do momento que ele vem, ele ocupa esse lugar, ao a gente querer, talvez, nas nossas artimanhas, se colocar ali, é meio que dizendo que talvez a gente não precisasse tanto disso. Então, eu acho que esse é um principal ponto, porque não é só, não é bom que a gente pensamento. Não, não é que não é bom, é que não faz parte. A partir do momento que eu faço isso, eu deixo de reconhecer como Jesus, que é o principal ali, o fundador de tudo isso. Eu fico pensando que se nós pudéssemos acrescentar alguma coisa no plano da redenção, se nós pudéssemos e tivéssemos esse poder, Jesus nem precisaria ter vindo aqui morrer por nós. Precisaria fazer um sacrifício, porque nós conseguiríamos fazer por nós mesmos. Então, não existe um plano da salvação que possa ou precise ser completado. Deus já fez tudo. Então, o que falta para a gente aqui é só aceitar. Então, a graça é completa por si só. A gente só falta aceitá-la e exercer ela na nossa vida. E pegando esse gancho que o Arthur falou, de exercer na vida, eu acho que é exatamente o gancho perfeito para a próxima pergunta. Porque o livro de Hebreus, ele fala sobre o papel de Cristo como nosso sacerdote, né? E é toda essa questão da salvação, da justificação, do preço que foi pago pelos pecados, né? Mas e aí agora a gente tem assim, digamos, como que isso se expressa na nossa vida, na realidade? Paulo, ele também dá uma chamada. Ele fala que dá alguns exemplos de que nós podemos seguir, e aí, baseado nisso que Paulo fala, nessa chamada que foi bem parecida com a que o Arthur fez, né? Como que a gente poderia diferenciar o verdadeiro do falso amor fraternal? Bom, o que eu acho que é interessante que eles estão traz pra gente, um conceito que Paulo trouxe na parte de terça-feira, e eu concordo muito com ele, que é a questão de que quando eu senti, né, que ele fala sobre a imitação, que quando você consegue imitar isso é a honra, né, e o que eu achei interessante, para distinguir o amor fraternal verdadeiro e o falso, é simplesmente, né, mas você ver a pessoa e falar,
o quanto isso se assemelha do que Cristo faria. Se isso for muito, se isso eu tivesse, tipo, super a ver, estiver no caminho, fechou, é o amor fraternal, mas o contrário também é verdade. Se isso não se assemelhar de forma alguma, não é sobre isso, porque o foco, o amor fraternal, ele se encontra justamente quando a gente está em Cristo. Todas essas coisas se unem quando Cristo está no centro, né? Então, eu acredito que essa diferenciação se dá quando a gente pode ver Cristo na pessoa. Sim, e completando o que a Elisa estava falando, eu fui buscar o que significa fraternal, né? Fraternal é quando você faz algo carinhosamente, quando você faz algo com amor, quando você faz algo com hospitalidade. Isso é ser fraternal, né? E eu também vi uma coisa muito interessante, que é você fazer algo por alguém que você gostaria que fizesse para você, como se você estivesse fazendo por você mesmo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque nos dias de hoje, onde a gente encontra amor fraternal? É difícil. É difícil alguém que realmente ame alguém com esse amor fraternal, como se estivesse amando a si próprio, como se estivesse fazendo algo por si próprio. Eu acho muito difícil, mas é isso, né? É a fonte que nos concede esse amor. A própria palavra diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E a gente só consegue amar quando o nosso copo está cheio. E esse copo tem que estar cheio do Espírito Santo, né? E o amor fraternal, que diferencia do amor fraternal com o amor não fraternal, é aquela coisa de, eu preciso fazer isso mesmo, eu preciso ajudar o irmão, eu preciso realmente colaborar com essa causa, e daí a pessoa vai e faz, às vezes, por obrigação. Não faz porque ela realmente quer fazer, não faz porque realmente ela ame aquilo, ame a causa, ame a pessoa. Não, ela faz por obrigação, eu tenho que fazer porque vão falar de mim se eu não fizer. Eu tenho que fazer porque senão depois Deus vai me cobrar, posso ir pro inferno, sabe? Tem coisas assim. Então, eu acho que o que diferencia é ser algo sincero. O amor fraternal, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é puro, ele é genuíno. E tem essa coisa, né, de hospitalidade, de fazer algo por alguém porque você realmente quer fazer, de fazer algo por alguém porque essa pessoa precisa. Mas o amor não fraternal é, vou fazer só por obrigação. Então, aí fica meio complicado, né? Eu acho que essa é uma grande diferença. Com certeza, né? Eu acho que também quando a gente leva em consideração a concepção que, por exemplo, a sociedade, que às vezes a gente tem de amor também, é só engraçado, porque, na verdade, não só engraçado, acaba sendo meio triste, porque todo mundo fala que ama, que gosta, ama aquilo, ama isso, ama a pessoa, só que a gente vê o amor sendo cada vez tão longe, né, do que hoje originalmente era e do que o plano de Deus com tudo isso, né? Então eu acho que quando a gente pensa em como diferenciar, é como que o que acontece quando ali as janelas estão fechadas, quando as portas também estão fechadas, quando a luz não está acesa, são aqueles momentos que ninguém está te vendo, ou aquela pessoa ali, se eu ajudar, se não ajudar, não vai fazer muita diferença. Então, o que acontece quando ninguém está vendo, né? Como você se comporta, como você se relaciona com as pessoas. Se isso é parte de quem você é, eu acho que como que a Ellen trouxe, eu acho que está no caminho certo. Agora, se você faz por qualquer outro motivo, não porque isso é parte de quem você é, talvez seja ali o momento da gente rever algumas coisas. Uhum. Eu fico pensando assim, tem como a gente ser um alemão nascendo no Brasil? Não tem. Tem como a gente ser engenheiro se a gente se formou em medicina? Também não tem. Uma coisa não é outra. Então a gente não tem como a gente ser alguma coisa que nós não somos. Então, quando a gente pega aqui na nossa atualidade que todo mundo está sempre com uma câmera na mão, sempre está com uma arma aqui na mão, e sempre está sendo vigiado, e a gente vive num Big Brother, é muito fácil você ter boas atitudes, ter bom relacionamento com o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, ter um amor verdadeiro, fraternal. Mas quando as luzes se apagam, quando não tem câmera vigiando, quando você está na intimidade com Deus e com o teu próximo, será que você exerce esse amor? Então, o ponto que eu quero, que me leva a pensar aqui nessa pergunta é: como que a gente distingue um amor fraternal de um amor que não é? É através do que nós fazemos no nosso íntimo. Então, quando nós estamos lidando com o irmão, quando nós estamos lidando com a nossa mãe, com a nossa família em casa, com pessoas que estão próximas, é isso que fala se é um amor fraternal ou não. Porque se você está ligado a Cristo, e o que uns amigos aqui falaram, se a gente está ligado com a verdadeira videira, a gente está cheio, nosso copinho do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo, nós vamos transbordar isso. Então não tem como a gente transbordar se a gente não tiver. E aí você pega quem realmente é verdadeiro ou não.
E finalizando aqui o nosso momento, Léo, roda a vinheta aí do Fala Aí. Momento Fala Aí! E esse é o momento que nós temos aqui para falar sobre as nossas, o que resume a nossa lição e qual que é a palavra central para cada um de nós, que resume exatamente a lição que a gente está tendo nessa semana. Então, para puxar a fila aqui, a minha palavra dessa semana é sacrifício. Acho que a ideia central dessa palavra, dessa palavra, da escolha dessa palavra, é porque realmente a gente precisa se sacrificar para termos esse amor e para termos essa comunhão inteira com Deus. Então a gente precisa sacrificar o nosso eu para estarmos com Deus. A minha palavra é sinceridade, porque a gente só consegue ser verdadeiro quando a gente está com Cristo junto. Então, tudo que é com Ele é sincero. Então, essa é a minha palavra. A minha palavra é graça, porque eu acredito que amar é graça de Deus. É um presente de Deus, é uma bênção de Deus. A minha é entrega, porque eu acho que parte de tudo que Jesus fez foi entregar, e aí fica um pouquinho ali a nossa responsabilidade também. E a minha palavra é amor, porque na minha concepção foi o que representou tudo isso que Cristo fez e o que Cristo faz por nós hoje em dia. E, gente, para concluir essa lição, eu vou ler um trecho da lição de sexta-feira. Se você quiser acompanhar, pode pegar aí na sua lição, que vai estar lá. Logo no comecinho já está escrito assim: depois da vinda do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação dos perdidos. Rejubilavam-se na graça da comunhão com os santos. Eram amorosos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor à verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara. Por palavras e atos de altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. É só um trechinho, logo no comecinho, né? Mas eu acho que ele traz a essência do que Paulo também queria falar para nós, né, na carta de Hebreus, o que quis trazer pelo menos nesse último capítulo. Gente, quero agradecer a todos vocês aqui, agradecer a Ellen pela sua presença aqui conosco. Espero que eu que agradeço. Gostado. Amei. Bom. Valeu, Me chame Ellen. mais vezes. Adoro. Olha, nossa, perfeito. Eu gosto. E aí, você que está assistindo, se você gostou, deixe o seu joinha aí, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor, que você acha que seria um conteúdo legal para eles verem também. E essa é a lição 13, e até a próxima. Quando, então, essa atitude se assemelha... Nossa, gente, perdão! A minha Então, sinceridade... Opa, querida. Não, que faz? Não.